Queridos, o tema da nossa mensagem nessa noite é cuide bem do seu jardim. E aí eu pergunto para vocês, nesta noite, por que você existe? Qual é a razão da sua existência? Qual é o propósito da sua vida? Porque, sinceramente, tem muita gente levando a vida com a barriga. Tem muita gente na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem muita gente, irmãos, que passa pela vida e não encontra a razão, o propósito da sua existência. E nós estamos aqui nesse planeta Terra com um só propósito, queridos, que nunca deixou de ser o propósito de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. Não interessa se você é alguém que está aqui casado hoje ou solteiro. Se é casado, você vai lembrar, com certeza, muita coisa hoje. Mas se você é alguém solteiro, não casou ainda, eu aprendi essa semana que solteiro não é... A palavra solteiro significa completo. Por isso que é solteiro. Por isso é que o tema da nossa mensagem é cuide bem do seu jardim. Porque, para isso, para nós entendermos o propósito, a razão de ser de nós vivermos, nós temos que voltar para o começo de tudo. Nós precisamos colocar os nossos olhos no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 7 até o 15. Gênesis 2, de 7 a 15. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o obidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Diga assim: cuidar e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Amém, irmãos? Então, como eu disse, para nós sabermos qual é o propósito eterno de Deus, o propósito, a razão de ser, de nós existirmos, nós temos que voltar para o começo de tudo. E aqui no texto nós lemos que depois que Deus fez o homem, depois que Deus tirou uma costela do homem e fez a mulher, Deus fez um jardim. Irmãos, Deus deu ao homem um jardim para ele cultivar, para ele cuidar desse jardim. E eu afirmo, sem medo de estar aqui dizendo algo que não seja verdadeiro, todos nós temos um jardim. Deus nos deu a todos nós a possibilidade de termos esse jardim. E o nosso jardim, ele é diferente do jardim do outro. E eu pergunto nessa noite, o que você tem feito com o jardim que Deus lhe deu? Irmãos, Deus não pôs o homem numa indústria. A Bíblia não diz que Deus colocou Adão e Eva dentro de uma repartição pública.
Deus não colocou dentro de uma mina. Deus colocou dentro de um jardim. Éden significa jardim de delícias. Esse jardim não é para dar lucro, mas Deus nos colocou nesse jardim para o nosso deleite, para a nossa alegria. Aleluia, irmãos. Mas Deus colocou o homem ali com uma responsabilidade. Porque nós servimos um Deus sério, responsável, consequente. Ele colocou o homem ali para cuidar bem desse jardim. E aí eu lhe pergunto, se hoje você morrer, o que é que você está deixando para a posteridade? E aos jovens, que são muitos aqui hoje, o que é que vocês querem ser quando crescer? O que é que você espera da vida? Porque se você esperar ser apenas um excelente profissional, um cara que vai ganhar muito dinheiro, vai ser famoso, vai ser rico, eu quero dizer que isso é muito pouco. Porque em 1986, esse rapaz que vos fala, andava num carro importado, morava na beira-mar, tinha um bocado de dinheiro na conta no banco, mas era um homem totalmente infeliz e desnorteado, porque eu não estava cuidando bem do meu jardim. Irmãos, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E esse propósito não é outro do que influenciar pessoas, trazer pessoas para o seu reino e investir permanentemente na vida dessas pessoas. Eu não escutei um bocado de glória a Deus. Irmãos, o propósito de Deus para a sua vida é investir na vida de pessoas. Os seus jardins são aquelas pessoas que Deus tem trazido para que você possa investir nelas. Pastor, quem são essas pessoas? Os casados, os filhos, a esposa e o marido. Para os solteiros, o pai, a mãe, os irmãos e os discípulos. O maior propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, aquilo que você vai deixar para a posteridade, aquilo que você vai colher eternamente, lá naquele dia, em que você estará na presença de Deus. A única coisa que você vai levar é o que você tem feito pelo investimento na vida das pessoas, conduzindo-as à pessoa de Jesus Cristo, Senhor, influenciando com o seu exemplo, com a sua vida, para que essas pessoas possam dar frutos permanentes para Deus. Eu tenho entendido, irmãos, que eu só vou saber a extensão da obra que Deus tem feito através da minha vida quando eu chegar na glória. E ele disser, você influenciou isso aqui, você influenciou isso aqui, você influenciou aquilo ali, você cuidou desse aqui, olha, ninguém queria cuidar, ele era trabalhoso, mas você foi lá, insistiu, investiu a sua vida, seus recursos, dinheiro, alegria, tempo na vida dessa pessoa. Irmãos, não é fácil. Cuidar de gente é coisa difícil. Porque o ser humano que não tem Deus, ele é egoísta, ele só quer para si. Ele casa para ser feliz, ele compra um carro para aparecer, ele tem dinheiro para dizer que é o tal. Essa semana foi no consultório uma senhora que é casada com um homem muito rico dessa cidade. E ele se separou dela. Esse cara, irmãos, rasga dinheiro no mundo, mas em casa é um muquirana. Ele disse que o cara é um muquirana, ela falou. É capaz de rasgar dinheiro no álcool, nas baladas, mas não é incapaz de investir dinheiro, que ele tem muito na vida dos filhos. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que vive para si mesmo.
quando ele morrer, e antes de morrer ele vai ficar só. Porque os egoístas morrem só. Investir na vida das pessoas é algo altruísta. E nós vivemos num mundo em que as pessoas só pensam em si. Por isso tem tanta depressão, tanto suicídio. Você quer ser feliz? Dê para as pessoas com a mão e esqueça com a outra. Dê a sua vida. Dê as suas orações. Dê o seu dinheiro. Invista na vida das pessoas. Se você não tiver nada, mas você pode dar um abraço. Há quantas pessoas que precisam de um abraço nessa hora dessa cidade? Porque um dia, irmãos, eu estava tão longe de Deus, que eu peguei, saí do Marina, o hotel, e eu estava tão desesperado. Em 86, em 96, quando eu voltei para Jesus, Paulo, e eu não tinha ninguém para me abraçar. Eu não estava precisando de dinheiro, porque dinheiro eu tinha. Eu já era um médico bem-sucedido na vida. Mas eu não encontrei no mundo ninguém para me abraçar. Sabe por quê? Porque no mundo as pessoas só vivem na base do interesse. Quando você não tem nada para dar, ninguém tem nada para dar para você. Quando você está na pior, os falsos amigos dão as costas para você. As pessoas que estão ao seu redor só pelo interesse. Mas na igreja de Jesus tem que ser levantado um exército daqueles que estão doando a sua vida para as pessoas, sem qualquer outro interesse, sem cobrar nada de volta. Porque nós aprendemos o segredo que Jesus ensinou, que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor do reino, esse achará a verdadeira razão de viver. Louvado seja o nome de Jesus. Porque conduzir uma pessoa a Jesus, irmãos, é algo mais sublime, é algo mais rico do que a riqueza do Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, do que o João Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, com 39 bilhões de dólares de ativos ele tem, do que o senhor Ivens Dias Branco, com 3 bilhões e meio de dólares de riqueza, irmãos, não vai levar nada. E a nossa função na terra é ganhar e cuidar muito bem das pessoas. Jesus disse que nós temos que dar frutos e frutos que permanecem. Então, o seu jardim, ele é a razão de ser da sua existência aqui na terra. É tudo que você vai deixar aqui na terra quando você partir, meu irmão. E qual foi a postura de Adão aqui no livro de Gênesis, irmãos? Deus chegou para ele e disse: Adão, cuida, cultiva. Ele nem cuidou e nem cultivou. Ele foi um exemplo ruim, negativo. Ele não cuidou. Ninguém viu Adão aqui pagando o preço. Ele foi omisso. Ele não guardou o jardim. Infelizmente, tem muita gente que não guarda o seu jardim. Aí sabe o que acontece? A serpente vai lá e fica de conversa fiada. Foi o que aconteceu. Serpente ia lá e batia um papo com Eva, fazendo um antidiscipulado, um antidiscipulado. Eu já vi gente chegar para mim e dizer: pastor, eu não sou influenciável. Eu digo: então você é muito forte, porque eu sou totalmente influenciável. Irmão, se eu for para São Paulo um mês, eu volto dizendo corda, cardão e caderno. Se eu for para o Rio de Janeiro, eu volto chiando. Agora, se eu for para a presença de Deus, eu volto amando, cuidando, não desistindo, adorando, tendo uma vida de santidade, meu irmão. É o que nós precisamos fazer. Que papo é esse, você não é influenciado? Vai dar ouvido para surucucu, para tu ver o que vai acontecer. Adão não fez nada. Era para ele ter tirado, matado aquela serpente. E aí a surucucu ficou de papo com Eva. E Adão deixando rolar a conversa. Ele não guardou o jardim dos inimigos de Deus. Ele não cuidou bem dos seus filhos, porque Caim matou Abel. Irmãos, Adão não cuidou de nada, não guardou de nada. Porque qual é o papel do marido e da esposa em casa?
é investir na vida dos seus filhos. Mas existem tantos pais omissos. Queridos, o bom pai deve guardar, deve cultivar, deve investir tempo com seus filhos. Mas quando eles errarem, você tem que confrontar, tem que ensinar o menino o caminho que deve andar. O que tem de marido omisso tem de casa, irmãos. Esposas frustradas, porque ela faz tudo. E aí, o meninozinho vai crescendo e vendo um pai fraco e uma mãe forte. Aí ele diz, eu não quero ser homem, não, eu quero ser mulher, porque mulher que é forte. Aí vira gay. Irmãos. Ou então, a menina vê que a mãe é que está com tudo. Ela diz, eu vou gostar de mulher. Que mulher que é um negócio bom. Querido, se você não cuidar do jardim, se não tiver cuidado, o jardim vira um matagal cheio de ratos. Porque o meu jardim, querido, é minha mulher e meus filhos, os meus discípulos, a igreja. Por isso é que todo dia eu estou na presença do Senhor. Aleluia! E ainda tem os seus discípulos que devem dar frutos permanentes. É fácil a gente ter sucesso com as ovelhas dos outros. O difícil é a gente cuidar da ovelha e fazer com que ela cresça. Isso demanda, irmãos, tempo. Isso demanda suor. Isso demanda lágrimas. Diga assim para o seu vizinho, discípulo não nasce feito. A gente faz. Agora, existem aqueles discípulos que são igual a Abraão, né? São discípulos especiais. Queridos, nós nascemos para servir. E quando nós não servimos, nós não nos sentimos realizados e felizes. Aleluia! Mas Adão, ele foi omisso, querido. E é importante a gente investir o nosso tempo, o nosso amor, os nossos bens na vida dos nossos discípulos. Fred Wilkner, ele disse assim, o pecado brota como as bananeiras do Nilo, quando sempre que o efeito de seus relacionamentos com os outros for diminuí-los. Quando quer diminuí-los e não aumentá-los em todos os seus encontros humanos, vão deixá-los melhores ou piores. Você define a sua fé e postura moral no comum da sua rotina diária. O reino pertence àqueles que, como as crianças, de tão simples e singelos, amam de forma simples e direta, sem pensar em mais nada, apenas as pessoas. Os herdeiros da promessa são aquelas pessoas anônimas que estendem a mão quando as pessoas caem, e este é o único trabalho, louvado seja Deus, que importa. Aleluia, irmãos. Tem um exemplo de um grupo de alpinistas, liderados por Dan Moseres, um americano. Eles passaram anos e anos treinando para subir o Monte Everest, irmãos, que é o monte mais alto da Terra. Gastaram muito dinheiro, energia, tempo. E aí, quando eles estavam a 2 horas de subir o monte, chegar ao cume do monte, eles encontraram um alpinista que estava agonizante, morrendo. Estava desorientado, desidratado. E ele estava tendo alucinações. E aí, irmãos, esse alpinista tinha sido deixado pela sua equipe. E Dan, o líder, disse, nós não podemos deixar esse rapaz assim. E foi cuidar do rapaz. Colocaram oxigênio, foram aquecê-lo. E as horas se passaram até que chegasse o socorro. E aí, quando o socorro chegou, as condições atmosféricas já não eram mais favoráveis para que eles pudessem continuar a empreender a subida. E eles, a 2 horas de realizar o grande sonho da vida deles, eles tiveram que descer. Que exemplo de altruísmo, queridos. Louvado seja Deus por isso.
Quem quer ser grande aqui na igreja, irmãos, que seja o servo. Porque aquele que ama é aquele que serve. Jesus fez isso quando ele lava os pés dos seus discípulos. Eram homens imperfeitos. Uma vez Jesus disse que eles eram de pequena fé. Outra vez Jesus chamou para orar 1 hora e eles dormiram. Eles eram imaturos. Mas Jesus acreditou neles. Jesus investiu a vida neles. E eles deram muitas alegrias. Porque foi através desses homens que o Evangelho chegou até nós. Esses dias, louvado seja Deus. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus investiu na vida daqueles homens. E nós temos que ter o mesmo coração de Jesus. Nós temos que amar as pessoas, investir na vida delas, que é o nosso jardim, nossa família, nossos discípulos. Amém, irmãos? As pessoas da sua célula, você tem que investir a sua vida e o seu tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos dito aqui muitas vezes a frase do pastor Melvin Huber, que ele dizia que não queria ser como Davi, que ganhou o mundo inteiro e perdeu a família. Nem como Noé, que ganhou a família, mas perdeu o mundo inteiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. A razão de ser da nossa existência é investir na vida das pessoas. Você pode me dizer, pastor, eu nasci para adorar a Deus. Mas se você ficar só adorando a Deus e cuidar de vida, você não está fazendo nada. Porque a maior e maravilhosa forma de se adorar a Deus é a gente investir a nossa vida. Desculpe, amados, na vida das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, aleluia. Então invista no seu jardim. Não viva para si mesmo. Não viva egoisticamente. Porque o propósito da sua vida é amar e servir as pessoas. Deus tem para você e para a sua vida, não um matagal abandonado, irmãos, mas um jardim abençoado. Aleluia! E você pode decidir com o seu livre-arbítrio o que é que você vai fazer desse jardim. Você está investindo em vidas? Você está tirando tempo para ouvir as pessoas? Para olhar nos olhos das pessoas? Hein? Eu quero declarar em nome de Jesus que esses que estão dando trabalho, esses serão grandes discípulos seus, viu? E eles vão a lugares que você jamais pensava que algum dia eles pudessem ir. Dá um glória a Deus, meu irmão. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós estamos fazendo 6 anos. Há discipuladores aqui que já foram abandonados, que já foram decepcionados. Há líderes de célula aqui que muitas vezes já estão cansados. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, renova as tuas forças, querido. Vai para Jesus. Que a Bíblia diz que a obra que nós fazemos para Deus não é em vão. Pode aplaudir a Jesus. Por isso, irmãos, que eu estou aqui. Por isso, irmãos, que no último dia de vida eu vou estar aqui. E eu não desisto. Aleluia! Porque aqueles que não querem vão querer. Aqueles que saíram estão vindo, estão voltando. Sabia, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Teve 2 casais no domingo passado que voltaram. Chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor é que é o meu pastor. Eu digo a verdade. Eu nunca deixei de ser seu pastor. Porque eu já vi gente desistir de mim, mas eu não desisto de ninguém. No meu coração, não. E agora é uma palavra para os maridos que estão aqui e os futuros esposos. Os jovens estão aqui. Invista a sua vida na vida da sua esposa. Porque a sua esposa vai ficar com você. Os filhos vão passar. Para os maridos e os candidatos a maridos aqui,
A sua esposa é o seu jardim principal. Eu disse aqui uma coisa e fui corrigido meio-dia. Eu digo, olha, mulher não quer cartão de crédito, mulher quer a atenção de um marido que a possa ouvi-la. Mulher espera ser ouvida, irmão. Sabe por quê? Porque enquanto o homem fala 15 mil palavras por dia, a mulher fala 30 mil. Por isso é que a serpente foi bater papo com a mulher, porque a mulher gosta de conversar. Você quer demonstrar amor pela sua mulher? Pare para ouvi-la. Fique atento a ela. Quando ela pintar o cabelo, diga, minha filha, você está tão linda, lourinha. Oh, meu amor, você esticou seu cabelo, mas ficou lindo. E essa blusa nova, que coisa linda que você vestiu. Meus irmãos, eu não sei vocês que são líderes aqui, eu não consigo subir bem nesse púlpito se eu não estiver de bem com a minha mulher lá em casa. Eu não consigo sair de casa para liderar uma célula se eu não estiver de bem com a minha esposa. Mulher, as esposas querem ser ouvidas. E o diabo sabe disso. Por isso que o diabo gosta de bater um papo também com ela. Muitas vezes as mulheres têm que falar 2 vezes para que o marido entenda, porque muitas vezes ele não para dar atenção. Efésios 5, 25 diz assim. Hoje de manhã disseram, pastor, essa palavra é tão dura. Eu digo, rapaz, é a Bíblia. Se agora eu chego aqui para pregar outra coisa para vocês, eu vou fazer outra coisa na vida, irmãos. Eu vou pregar aqui enquanto eu viver a palavra. Porque já basta de pastor pregando coisa aí que não tem na Bíblia. Ensinando o povo a ser pedinte de Deus. Prometendo o céu da terra, ao invés de prometer o céu do céu. Efésios 5, 25 diz assim, maridos, amem suas mulheres. Quem está dizendo sou eu não, irmãos. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Dá vida por ela. Irmãos, eu não sei. Seria de mim se a pastora Angélica hoje na minha vida. Graças a Deus que ela é 11 anos mais velha, mais nova e tem uma saúde de aço. Possivelmente eu vou, se Jesus não voltar, partir antes. E eu quero dizer uma coisa para os maridos, tem aqui, a sua voz, ela pode transformar a sua esposa. A sua palavra pode transformar a sua esposa. A Bíblia diz que Jesus purifica a igreja, a noiva, pela água da palavra. Efésios 5, 26 a 30 diz assim, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Sabe o que o pastor Eibe diz? O marido tem a esposa que ele está fazendo. O marido tem a esposa que ele está fazendo. Nós temos que dirigir o nosso lar com amor e carinho. Queridos, casamento não é só para fazer sexo, porque até os animais irracionais também fazem. Casamento é para a gente amar a esposa da gente, valorizá-la, dar carinho, dar atenção, ouvi-la. Para as jovens que estão aqui, quando for casar, presta atenção se ele lhe escuta. Mas agora é uma palavra para as esposas. As mulheres têm também um jardim, irmãos. E sabe qual é o principal bichão do jardim? Não são os filhos, é o marido.
Tem mulher que casa só pensa nos filhos. Está errado. Você tem que cuidar do seu marido. E o padrão de Deus é que você possa se submeter ao seu esposo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica com palavras que constrói. A insensata destrói com as próprias mãos. Tem mulher, irmãos, que eu digo uma coisa para vocês. Eu acho que nem eu aguentava, porque, ó, o cara chega em casa, ó, meu Jesus Cristo. É todo o tempo falando coisa ruim. As mulheres têm que edificar a sua casa, investindo na vida do seu esposo. Tem que estar debaixo da missão do marido. Porque a missão do seu esposo é a sua missão. Minha irmã, se o seu esposo for um sucesso, você também será um sucesso. Então você deve ser um ajudador idôneo para ele. Dá um glória a Deus, irmão. Meu Jesus. Queridos, a Bíblia fala que a palavra é como uma faca de 2 gumes. Sabe por quê? Porque com a palavra a gente corta, mas com a palavra a gente cura. Agora só tem gente cortando, não tem gente que não tem a palavra para curar. Só tem gente para cortar, mas na hora de curar não cura. Fala mal do marido, meu Deus, para todo mundo. Minha irmã, me perdoe, se você está cuspindo para cima, vai cair em você. Porque a Bíblia diz que assim como Jesus, Deus é o cabeça de Jesus, Jesus o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Uma mulher sábia com as suas palavras de fé, ela vai levantar até o marido. Irmãos, quando eu quero cair, pastora Angélica vem uma palavra de fé para a minha vida. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Ela diz, não, meu filho, você é chamado sim, vai dar certo. E aquela palavra enche o meu coração. E eu digo, Jesus, obrigado pela mulher maravilhosa que tu me deu. E eu falo para as mulheres, pode falar, minha irmã, fale muito. Mas fale palavras de fé e edificantes. Porque essas palavras vão fazer a diferença. Amém, irmãos? Depois vem os filhos. Que nós devemos dar toda a atenção. Nós temos que abraçar nossos filhos. Beijar os nossos filhos. Eu trabalho muito, irmãos, quando eu chego em casa. E às vezes eles entram, dos 3 que estão lá comigo. O mais carinhoso é o Israel. Israel já vem me abraçar. A Rebeca entra, está na adolescência, e minha filha, deixa eu te dar um beijo. E a Esté, que é mais assim, para eu ganhar um abraço dela, eu tenho que negociar muito com ela. Mas eu digo, hoje mesmo de manhã eu cheguei, minha filha me deu um abraço. Porque o seu abraço é um combustível para o papai. Mas eu quero dizer para os pais e os futuros pais, amor de verdade sempre vai marcar limites. Quem ama dá correção. Tem gente que não sabe dizer um não para um filho. Querido, corrija seus filhos. Olha o que em Provérbios diz, 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Lá em casa eu tenho um vara, irmãos. Quando eu falo isso aqui, eu sei que tem gente que se remói. Porque esse mundo do capeta diz que ninguém deve bater em filho, corrigir filho. Por isso é que está a situação que está. Eu sou pediatra, vivo dentro de um consultório, eu vejo lá. Tem menino que chega lá, meu, bate na cara da mãe. Só falta quebrar tudo. Eu digo, você vai quebrar lá na sua casa, que você vai ficar quieto. Irmãos. Um dia, uma senhora me perguntou assim, doutor, o que é que eu faço com esse menino que é muito danado? Eu digo, faça o seguinte, compra uma vara e dê 10 surras nele por dia. Tá que quer que eu escreva, eu assino. E rapaz, não é que voltou 2 meses depois, doutor, funcionou. E eu digo, aleluia. Irmãos, não tem limite. Aí quando cresce, vai virar crente, nunca vai virar um crente. Vai virar tudo menos crente.
Tem 2 meses que eu dei a última pisa na Esteca. Essa eu dei valendo, irmãos. Cheguei num domingo como hoje. E ela ficou batendo o pé porque queria do jeito dela. Eu digo, não é aqui do seu jeito, não, é do jeito que a gente pode. Deu uma lapada nela. Está ali a avó dela que viu, está lá atrás. Passou quase 1 hora, chorando e soluçando. Também foi a última vez que eu disciplinei com vara a minha filha. E um dia o Israel disse, olha papai, está com 3 meses que eu não levo uma pisa. E eu digo, aleluia, porque eu estou semeando para daqui 10 anos o Israel e a Esté serem grandes homens e mulheres de Deus. Para não chegar em casa lá, meu irmão, um caba velho lá, todo guenzo, para dormir lá com ela lá em casa. E com 15 anos eu não posso bater e expulsar. Deus tenha misericórdia da minha vida se isso acontecer. Para que isso não ocorra, ela tem que aprender que existem limites. O verdadeiro amor não é você deixar de disciplinar. A falta de amor é a indiferença, irmãos. O contrário do amor é quando é um pai indiferente, está nem aí. Provérbios 29, 15 e 17. A vara dá correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Rapaz, se eu filmasse lá no consultório, era um Big Brother. Vocês iam ver o que é vergonha que aquela mãe passa. Tem uns que chegam lá, só faltam derrubar o lugar onde eles brincam. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. O 13, 24 diz assim, quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quem está dizendo aqui não sou eu, não. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Aí a dona Xuxa diz, a lei da palmada. Irmãos, ninguém está pregando aqui para espancar ninguém. Eu nunca espanquei um filho, nunca. E eu não vou fazer isso, que eu não sou um louco. Agora lá em casa tem uma varinha para cada um. A varinha é uma escumadeirazinha de plástico. Aquela de tirar comida. É engraçado que quando a Esté, agora não, graças a Deus, tem meses. Mas engraçado, sabe quem que vai buscar a vara quando eu peço? Para disciplinar a Esté é o Israel. E ele ainda fica vendo. Eu digo, é porque não é em ti, né, bichinho? Não é nos teus coros. Irmãos, e assim, porque quem vai ensinar meus filhos não é a Xuxa, não é a Rede Globo. Eu vou mostrar para vocês quem tem que ensinar os teus filhos. É essa palavra aqui, ó, imutável. Imutável, essa não muda. Isso aqui funciona, irmãos. E nós ainda temos que cuidar dos discípulos. E a mesma coisa. Os meus discípulos aqui principais, eles sabem disso. Quando precisa, eu chego junto. Sabe por quê? Porque eu quero bem para eles. O meu sucesso é o sucesso deles. E nós temos que cuidar de todos, daqueles assim mais problemáticos. Temos que acreditar que um dia eles vão dar frutos. Mas, irmãos, como é que a gente ensina uma pessoa? Não é falando, é sendo um modelo, é sendo um exemplo. Quantos pais, às vezes, não estão chateados porque os seus filhos não querem vir mais à igreja quando fica adolescente. Mas sabe por quê? Porque eles nunca lhe viram de joelhos chorando, clamando e dizendo que ama Jesus. Eles nunca lhe viram você dando a vida pelas pessoas, você indo atrás das pessoas. Por isso, é que eles não têm vontade de congregar, de ir buscar as almas perdidas. Porque, irmãos, o exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Porque um bom discipulador não é aquele que serve o discípulo. O bom discipulador é aquele que é modelo para o seu discípulo. É modelo de atitudes, de integridade, de honestidade. O bom pastor, irmãos, é aquele que vai na frente.
Aquele que toca as ovelhas batendo está levando para o matador. E muitas vezes, ao invés da gente ministrar a vida na vida das pessoas, a gente está ministrando a morte. E se você ama seu irmão, você vai corrigi-lo, porque é para o bem dele. Irmãos, uma coisa que eu gosto é de ser corrigido, queridos. Ô, Jesus, essa quinta-feira eu fui para o meu discipulado, Paulo. Aí a gente fala da igreja, aí eu fico só esperando quando a pastora Cléia pergunta, e como é que vocês estão? Eu digo, agora vai. Agora eu vou levar uma varada bem boa. Aí a Angélica me entrega, né? Aí eu digo, não, pastor, hoje mesmo eu vou me consertar. Hoje mesmo eu vou ajeitar esse negócio aí que está fora do lugar. Aí a Angélica diz, discipulado é bom demais. Eu já estou tão acostumado com eles, são 6 anos já de convivência. E nem dói mais, irmãos. Quando eles dão umas palmadinhas em mim, quando eles pegam a vara e metem a vara em mim, aí a pastora Cléia diz, mas Dias Júnior, você, no nível que você está, você ainda está fazendo isso. Irmão, dá vontade de eu cavar um buraco e botar a cabeça dentro. Viu? Eu digo, vai, tem que corrigir. Tem que corrigir para não passar essa vergonha. Então, corrija seus discípulos em amor, querido. Você não vai perder as pessoas porque corrige. Você vai perder se você não corrigir. Mas corrija com amor, corrija com carinho, corrija com a fé que aquela pessoa vai mudar. Amém? Corrija crendo que ele vai dar certo, que ele vai romper. Amém? Então, nós existimos, finalmente, para nós investirmos no nosso jardim, nos nossos filhos naturais e espirituais. Nós existimos, queridos, para sermos os instrumentos de Deus aqui na terra, para darmos a nossa vida e sermos abnegados pelas coisas do reino. E assim, nós seremos as pessoas mais felizes de todo o planeta Terra. Dá um glória a Deus. Hoje aqui no louvor, irmãos, que coisa gostosa, hein? Veio uma graça de Deus tão maravilhosa. E eu estava pensando assim, que coisa bacana, que coisa boa. Vale a pena servir esse Jesus. Vale a pena cuidar bem do meu jardim. Amém? Vale a pena, irmãos. Não desistam, não. Não desistam das pessoas. Não desistam das pessoas. Amém? Eu quero dizer que eu não desisto de vocês. Mas não desisto também de mim, não. Não desisto da igreja. Não desisto da visão. Não desisto de ganhar as pessoas, de cuidar bem delas, de investir a vida na vida delas, porque vale a pena. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.